Beleza, então, começando mais uma live nessa nossa semana jurídica aqui, 15ª semana jurídica do IESB. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quem vem conversar com a gente hoje é o Rodrigo Canalha. O Rodrigo, ele é mestre em Direito pela UNB, mestre em Direito, Estado e Constituição. Tem uma especialização, né, um LLM na New York University, certificado também pela Harvard Law School, e atualmente ele é assessor da ministra Rosa já há algum tempo, e atualmente nessa gestão dela à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o Rodrigo assumiu o desafio, né, e de estar à frente da assessoria de inteligência artificial do STF. Então, hoje ele é o assessor-chefe que coordena essa área aí de soluções, né, inovadoras que o STF vem desenvolvendo já há algum tempo, né, e nessa gestão implementando algumas novidades aí que estavam ainda em desenvolvimento e que foram colocadas, né, Rodrigo, em a produção nessa gestão da ministra Rosa, né? Então, sem mais delongas, agradecendo desde logo aí a sua participação, a pronta resposta quando eu convidei o Rodrigo, que é um amigo já nos encontramos em alguns tribunais ao longo desse tempo, né? Como servidores, os dois do Poder Judiciário. O Rodrigo prontamente aceitou, né, vir conversar com os nossos alunos e tenho certeza que vai abrir aí os horizontes dos nossos futuros profissionais do direito que estão estudando com a gente aqui no IESB. Rodrigo, a palavra está contigo. Certo. Muito obrigado, Léo, pelas palavras gentis, pela apresentação. Eu quero só perguntar, antes de começar, se a tela está compartilhada, está ok? Está todo mundo visualizando? Beleza. Perfeito. Boa noite a todos, pessoal aí da equipe de apoio, aos alunos do IESB que estão assistindo, pessoal de fora, convidados. É uma satisfação estar aqui. Como o professor Leonardo falou, eu prontamente aceitei esse convite, porque eu achei super interessante aí a iniciativa do IESB, da coordenação do curso de Direito, né, de enfatizar nessa 15ª semana jurídica as questões relacionadas ao direito digital, que são questões cada vez mais prementes aí, tem despertado cada vez mais controvérsias e exigido dos profissionais do direito uma constante atualização, aprendizado de novas habilidades, novos skills. Muita gente às vezes fica ansioso, outros já se sentem mais à vontade, mas acho que isso faz parte, né? Quando o Léo estava na faculdade, quando eu estava na faculdade, cada época trazia os seus desafios, né, relacionados às mudanças tecnológicas. Então, hoje, isso parece que é algo especial, assim, mas o direito está sempre às voltas com a mudança tecnológica. O que mudou hoje é o tipo de tecnologia, mas sempre as alterações nos patamares de desenvolvimento, em qualquer tipo. Hoje são as tecnologias relacionadas à internet, digitais, antes eram outras, mas a tecnologia, qualquer que seja ela, muda a profissão jurídica e a atividade dos operadores do direito. Tá. Então, durante essa próxima uma horinha, não dá nem uma hora, né, Léo? São uns 45 minutos aí. Isso, uns 45 minutos, precisar espichar um pouquinho, não tem problema também não. Tudo bem. A gente vai falar então sobre o uso das ferramentas de inteligência artificial pelo STF e nesse caminho a gente vai conversar um pouco sobre algumas formas pelas quais o direito se relaciona com o mundo digital, né? Eu trouxe uma apresentação aqui para tentar organizar um pouco as ideias e eu gostaria que vocês fiquem à vontade, sempre que aparecer alguma dúvida, alguma questão ali relacionada ao que eu estou falando, pode jogar a pergunta, a questão, o comentário no chat, ou pedir a palavra também, se sentir mais à vontade, e a gente vai tratando isso,
porque eu acho que isso às vezes dá uma dinâmica melhor, às vezes essas quebradas aí, em vez de ficar só eu falando. Mas, não sendo o caso, a gente toca também e segue, né? Para chegar no uso de inteligência artificial pelo STF, né, principalmente como a gente tem aqui uma audiência, eu acredito, principalmente de estudantes de direito ou de humanas, mas com interesse, também acredito nessa área tecnológica, é sempre bom a gente dar uma contextualizada em que tipo de tecnologia a gente está falando e como essas tecnologias se relacionam atualmente com o direito, né? O que são, afinal, essas tecnologias que tá até meio que na moda, tem o hype em cima de inteligência artificial, toda hora você abre o jornal, eu abro o browser lá, as matérias sugeridas hoje em dia, tudo riscos da inteligência artificial, a extinção da humanidade, o fim dos empregos, é uma conversa cada vez mais apocalíptica, exagerada, eu já digo logo, e que, bom, mas por quê, né? Por que esse interesse em capturar a nossa atenção para esse tipo de discurso que antes a gente só via quando ia ao cinema assistir O Exterminador do Futuro ou algum filme desse tipo, assim, de ficção científica? Parece que agora tem cientistas falando nisso, um cientista que saiu de uma grande empresa pedindo para tomar cuidado. E por que tudo isso? Será que não tem que ter cuidado? Será que tem que ter cuidado? Mas acho que o mais importante é quais são os cuidados que a gente tem que tomar em relação a isso, né? E como isso se relaciona, no caso da gente que trabalha com direito, com o exercício de direitos fundamentais, com a fruição de direito, com o uso disso pelo judiciário e outras instituições para produzir decisões que serão justas, corretas e eficientes, né? Então, como jurista, eu tenho focado minhas pesquisas, meus estudos e principalmente a prática profissional hoje em dia nessa relação do direito e da política também com a inteligência artificial, né? Particularmente, eu estou trabalhando com o uso de inteligência artificial para ajudar o Poder Judiciário, em particular lá no Supremo Tribunal Federal, a tomar decisões. Então, o que eu disse é ajudar o tribunal a tomar decisões, não é tomar decisões no lugar do tribunal. Isso faz uma diferença muito importante, até nas ansiedades e medos que as pessoas veem com isso. Mas como assim? O Poder Judiciário está usando inteligência artificial, vai ser um robô que vai julgar meu processo? A gente vai ver que não é isso que acontece, não é bem assim, e a gente vai chegar lá. Mas, parando para pensar, eu acho que vocês também, na vida pessoal, né? Eu trabalho com inteligência artificial, mas a maioria de nós, na própria vida pessoal, será que não tem algoritmos e algoritmos de inteligência artificial que estão influenciando aspectos da nossa própria vida? Quando a gente vê uma rede social, as matérias que aparecem ali para a gente, os posts, a seleção é feita por a gente mesmo, os livros que são recomendados quando a gente entra numa loja online, como a Amazon, por exemplo. Por que, né, aquela propaganda às vezes é tão direcionada, tão aquilo que você queria? Então, acho que todo mundo sente uma certa ansiedade quando vê essas questões relacionadas à inteligência artificial, principalmente esses comentários mais catastróficos à hora, mas também a gente vê inteligência artificial compondo música, criando arte, escrevendo textos, né? Então todo mundo é uma mistura de ficar maravilhado e ficar assustado com esse novo mundo que está aparecendo aí. Então faz parte também dessa minha breve fala de hoje tentar desmistificar um pouco esses sentimentos e essa situação, tá? Aí eu queria colocar uma pergunta para vocês, assim, parar um minuto e pensar. Você vê inteligência artificial afetando a vida de vocês hoje? Eu queria que alguém pudesse lembrar e me dar um exemplo, seja puxando a palavra aí ou jogando no chat. Hoje de manhã, desde que você acordou até agora, você consegue perceber algo que foi, pelo menos em parte, facilitado por alguma ferramenta de inteligência artificial? Só não notou se o pessoal não navegou nas redes sociais no dia de hoje, né? Senão, assim, o próprio
navegar o que aparece na rede social ali é normalmente indicado, né? Aquelas matérias que pode ser de seu interesse, né? Ou sugestões de compra, como o Roberto está colocando, recomendações de amigo dentro dos sites por onde você navegou. Isso aí, ó. O pessoal começaram a aparecer as sugestões, deu um tempinho para pensar. Sugestões de compra, recomendações de amigos. Aí o Roberto já conhece o ChatGPT também. Busquem aplicativos de compras. Antônio, Aloysio não consegue lembrar. Muitas vezes é isso mesmo, Aloysio. A gente não consegue lembrar porque a gente normaliza. Quando a gente usa o Waze, ou usa o Uber, o Google Maps, todas essas ferramentas são potencializadas pelo uso de dados em grande quantidade e algoritmos de inteligência artificial. Henrique, redes sociais, exatamente. Uma dica aí, Antônio, é desligar as notificações. Eu faço isso com o meu e é uma libertação. Aí, na hora que eu quero, eu vou lá olhar, mas notificações são um problema. Mas seguindo, então é isso. Isso era mais para vocês entrarem no clima. E vamos lá. Só que a gente vai falar aqui de inteligência artificial de um tipo muito específico. A inteligência artificial utilizada nos tribunais, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e trazendo isso para um ângulo que é importantíssimo sempre que a gente fala de ferramentas que vão estar participando do processo judicial, que é o devido processo legal. Tá? Então, quando a gente fala de algoritmos, do que a gente está falando? Né? O que são algoritmos e, em particular, o que são algoritmos de inteligência artificial? Algoritmos... até pedi um pouco de desculpas para vocês que eu peguei o resfriado aí desse frio. Tá? Algoritmos, a gente está muito acostumado a ouvir essa palavra hoje em dia nesse contexto de tecnologia, de computadores, programação, inteligência artificial. Mas o significado da palavra algoritmo é muito simples. Algoritmo significa conjunto de instruções. Então, se você pega uma receita de bolo, ela é um conjunto de instruções que, seguida, vai resultar num bolo. E assim como um código de computador, é um conjunto de instruções escrito numa linguagem que vai ser compreendida, vamos dizer assim, por aquela máquina, que vai afetar os circuitos daquela máquina operados no sistema binário e que, seguindo aquelas instruções, mediadas pelas intervenções humanas, por meio do uso daquela ferramenta, que é o computador, vai produzir determinados resultados. A única diferença entre uma receita de bolo e um algoritmo de computador é o grau de complexidade e a linguagem em que ela é escrita, mas ambos têm a mesma natureza. Tá? E tem uma outra coisa que a gente está muito acostumado, vocês que estão estudando direito, que também é um conjunto de instruções, que é o direito processual. Tá? Se você pegar o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, no fim das contas, aquilo é um conjunto de instruções para produzir, no final, uma decisão judicial. Seguidas aquelas instruções por todos os atores que participam daquele processo, você tem uma decisão judicial válida. Tanto que quando algo processual não é seguido, a gente tem problemas e uma decisão judicial pode ser nula ou pode vir a ser anulada. Dada essa semelhança entre algoritmos e o processo, todas são instruções, o que eu quero mostrar para vocês é que há uma vocação natural de você tentar adaptar ferramentas algorítmicas para lidar com circunstâncias e situações no processo judicial. E é isso que os tribunais vêm feito há alguns anos já, desde quando começou o processo judicial eletrônico, com automação, e esse processo tem evoluído no tempo, e hoje em dia, com a emergência dessas novas tecnologias, esses algoritmos específicos de inteligência artificial, é um passo além do que vem sendo feito, então, por isso que eu digo que é uma evolução, em que o grau de automação e autonomia e os atos processuais
assistidos pela máquina vão se tornando cada vez mais sofisticados. Se antes a máquina controlava apenas ali os andamentos processuais, hoje você já tem assistência de inteligência artificial para reconhecer um tema de repercussão geral, por exemplo. Tá? Então, é um progresso evolutivo, constante, mas que não é uma completa novidade, não surgiu do nada. Até aqui, espero que seja... Então, vamos lá. A gente fala inteligência artificial agora. Eu falei que são algoritmos, mas qual a diferença desses algoritmos novos e por que a gente chama eles de inteligência artificial? Por que eles seriam inteligentes? Tá? É uma questão muito controvertida, não quero perder muito tempo com isso para a gente chegar lá, mas de forma geral, essas ferramentas que a gente costuma chamar de inteligência artificial atualmente, elas têm uma característica em comum. Tá? Qual é o tipo de tarefa intelectual que elas realizam? Que tipo de habilidade, que seria uma habilidade que outros algoritmos, os computadores antes não teriam e que agora tem, a gente está usando essa expressão inteligência artificial para se referir a eles. São basicamente duas. É o reconhecimento de padrões. Então, algoritmos de inteligência artificial são muito bons nisso. Reconhecer padrões. A gente tem há muito tempo, desde os anos 50, 60 do século passado, algoritmos que são bons em seguir regras. Tá? São algoritmos que seguem se então, se não, né, regras lógicas. Só que agora, o que foi desenvolvido é o que vai além disso, que não são apenas regras lógicas, mas é reconhecer padrões em grandes conjuntos de dados. Mesmo que você não ensine anteriormente o que você quer extrair dos dados, os algoritmos conseguem analisar os dados e identificar automaticamente padrões dentre aqueles dados, conjuntos de dados. E é por isso que eles conseguem utilizar nas redes sociais, né, e reconhecer exatamente quais são os seus gostos para te direcionar aquela publicidade, porque ele reconhece padrões em todo o seu comportamento online que vai sendo mapeado. Mas tem uma outra atividade humana que até então não era feita por algoritmos, que também está diretamente relacionada ao reconhecimento de padrões, que é, no processo judicial, a identificação e aplicação de precedentes judiciais. E aí a gente pensa no novo Código de Processo Civil, que está aí já há alguns anos, em que o nosso sistema passou a ser cada vez mais, né, a busca, pelo menos nas instâncias recursais, de um sistema de precedentes. Esse sistema é perfeito para a aplicação de tecnologias que ajudam a reconhecer padrões. Porque o que é identificar um precedente, se não você olhar para dois casos e tentar procurar neles um padrão, uma ideia geral que se repete ou que não, ou você faz uma distinção e mostra que aquele caso novo não se insere no padrão daquele precedente ou cadeias de precedentes. E a outra tarefa que esses algoritmos fazem muito bem é decidir em situação de incerteza. Tá? Produzir uma decisão sem que você tenha 100% dos dados disponíveis para tomar aquela decisão. Que também é o que um juiz faz no processo judicial. Um processo judicial, você tem toda uma fase de coleta de provas, é um instrumento para você reduzir a incerteza relacionada a um caso e chegar a uma decisão mais justa possível, mais correta possível. Só que no algoritmo, como é que a gente faz isso? Por meio de matemática, por meio de probabilidade. Probabilidade é uma forma de você transformar a incerteza em equações matemáticas, e aí com isso você pode inserir no código, num programa de computador. E é por essas características que a gente consegue utilizar tão bem os tribunais, os magistrados, e cada vez mais, agora o Brasil é um dos países carros-chefe no uso de inteligência artificial pelo judiciário, para auxiliar na tomada de decisão agora, né? Que isso é importante. Então, e aí eu repito, não são algoritmos que vão lá produzir a decisão judicial do caso. Eles vão identificar padrões e características naqueles casos, e isso vai munir o julgador de mais informações de mais qualidade,
para ele poder produzir uma decisão judicial. E poder produzir uma decisão judicial que não apenas ela é mais sólida e mais consistente, mas também faz isso de forma muito mais rápida, né? Porque o algoritmo consegue reunir dados de um processo, de um conjunto de processos, para você poder produzir decisões judiciais de forma bem mais rápida e célere. Tá? E quando a gente fala em reconhecimento de padrões e ajudar na tomada de decisões, aqui a gente está falando de decisões judiciais, mas é a mesma natureza dos algoritmos para tomada de decisões em geral. As empresas têm usado esses algoritmos para fazer decisões sobre contratação de funcionários, por exemplo, para analisar currículos, né? Tem os prós e os contras dessas práticas, tem aparecido problemas, e a gente pode discutir aí, mas o que eu quero que vocês entendam é a natureza da atividade intelectual, que é tomar uma decisão, auxiliar a tomada de decisão com base numa informação disponível, que é uma informação sempre limitada, e que os algoritmos podem auxiliar a você ter noção, ter percepção de informações que você simplesmente lendo um processo atrás do outro, você tem pilhas de processos, tribunais abarrotados, você deixaria necessariamente passar batido muitas coisas, tá? E aí outra coisa que é bom a gente falar rapidamente é de que tipo de inteligência artificial a gente está falando, tá? O que é essa inteligência artificial? Na ciência da inteligência artificial, existem dois conceitos distintos, que a gente chama de inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, a Narrow AI ou a General AI. Inteligência artificial fraca ou estreita, inteligência artificial forte ou geral. Essa última, que é a ideia de que uma máquina pode vir a adquirir a mesma capacidade de um cérebro humano, consciência e vontade, e que é muito o domínio das obras de ficção científica e também de algumas previsões aí de pessoal que está vindo nessa onda assim e se projetando nessas previsões catastróficas. Mas em termos de pesquisa de inteligência artificial, não há progresso nesse sentido há pelo menos uns 50 anos, tanto que é praticamente abandonado. O que a gente tem hoje, modelos de inteligência artificial mais sofisticados, como o GPT-4, Transformers, o BERT e seus concorrentes, é tudo inteligência artificial estreita. São ferramentas de reconhecimento de padrões, no caso, reconhecimento de padrões em linguagem, reconhecimento de padrões gramaticais, reconhecimento de padrões léxicos, e com o uso de probabilidade, eles emulam a linguagem humana de uma forma extremamente eficaz, né? Tanto que a ponto de você perder a capacidade de distinguir se aquele texto foi produzido por um humano ou não. E a mesma coisa vale para essas tecnologias muito populares agora de produção de imagens, e logo, logo teremos para produção de vídeo também. Mas a tecnologia por trás é a mesma coisa, é reconhecimento de padrões e decidindo com base em probabilidade. Até aqui, espero que tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode repetir um pouquinho. Eu vou passar logo então para a gente ver quais são as ferramentas no STF hoje, né, depois dessa contextualizada do que essas ferramentas fazem, e qual é a natureza delas e agora por que elas fazem especificamente. No STF hoje, a gente trabalha com 3 ferramentas de inteligência artificial. Tá? A gente tem o Victor, que talvez seja o mais conhecido, o mais famoso deles. A gente tem a Rafa 2030, que é de 2020, 2021. E na atual gestão, a gente acabou de desenvolver e colocar em produção a Vitória, né, que eu vou falar sobre ela para vocês. Ela é tão nova que eu na minha apresentação aqui não tem nem muita coisa sobre ela ainda, mas é importante a gente falar. O Victor é uma ferramenta que tem esse nome em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que foi o pioneiro da sistematização da jurisprudência do STF em súmulas, né?
E aí, como a ferramenta Vitor também trabalha com sistematização de jurisprudência, mas no caso, no âmbito do regime de repercussão geral, a homenagem, né, não poderia ser mais justa. O Vitor foi desenvolvido pelo STF, pela Secretaria de Tecnologia da Informação do STF, em parceria com a Universidade de Brasília, né, com um grupo interdisciplinar, com o pessoal da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, o pessoal da Ciência da Computação da Universidade de Brasília também, que criaram um grupo que trabalhou em conjunto com equipes do Supremo Tribunal Federal para criar a ferramenta. E, afinal, o que faz o Vitor? Para quem já está estudando aí direito processual e principalmente a parte de recursos, já deve estar familiarizado com os recursos extraordinários e o sistema de repercussão geral. Dando uma breve pincelada, para quem talvez não se lembre, a repercussão geral é um critério de admissibilidade de recursos extraordinários. Os recursos, para serem admitidos ao tribunal, eles têm que apresentar essa característica da repercussão geral, que é uma espécie de relevância da questão discutida no recurso, seja do ponto de vista constitucional, político, econômico ou social. E então o tribunal, ele, ao examinar recursos extraordinários, ele identifica esses temas e os relaciona a temas de repercussão geral, que, uma vez identificados, vão ser julgados pelo tribunal. E sempre que um recurso apresenta uma matéria idêntica a um recurso extraordinário já previamente julgado nesse regime da repercussão geral, o tribunal não tem por que julgar essa matéria novamente, né? Então, para otimizar o tempo dos ministros e dos servidores, dos assessores do tribunal, essa ferramenta, uma vez que o recurso extraordinário chega no tribunal, o seu texto é analisado e é identificado se aquele tema já foi decidido no regime de repercussão geral, ou se aquele tema está incluído em algum tema de repercussão geral pendente de decisão, que, em qualquer caso, não há mais por que o tribunal admitir aquele recurso para julgar também. Ou ele aguarda a decisão que já vai ser dada no outro processo admitido, enquanto isso ele fica ali sobrestado, ou aplica-se a decisão que já foi dada antes para aquele tema. Fim. Tá? O Vitor, ele faz essa tarefa com uma acurácia que hoje está na casa dos 85%, 87%. Tá? E é bom deixar, o Vitor não decide, não há uma decisão automática do Vitor sobre se determinado recurso extraordinário está relacionado ao tema X da repercussão geral. Ele sinaliza. Então, qualquer processo vem para algum servidor que está ali auxiliando os magistrados da corte no julgamento, do processamento dos recursos extraordinários, vem com uma sinalização. Né? O processo vem com uma sinalização. Olha, o Vitor identificou que esse processo provavelmente está relacionado ao tema Y da repercussão geral. O servidor vai ter que elaborar a minuta da decisão e ele vai verificar se aquilo está certo ou não. Isso otimiza o tempo bastante, né? E facilita a produção de decisões mais consistentes, né? Isso aumenta o índice de acerto dos servidores na identificação de temas de repercussão geral. Tanto que o erro no relacionamento de um recurso extraordinário com um tema de repercussão geral caiu a partir do uso do Vitor. Então, ele não substitui o ser humano, mas ele torna o trabalho do ser humano ali mais eficiente e o tribunal consegue avaliar a repercussão geral de mais recursos em menos tempo. Nossa segunda ferramenta de inteligência artificial é chamada de RAFA 2030. A RAFA 2030 é um acrônimo, né, que significa Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030 das Nações Unidas. E o que é isso? É um tema que muitos provavelmente conhecem, outros não. A Agenda 2030 é um conjunto de medidas que foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né,
há mais ou menos em 2015, porque ela é a cada 15 anos. Antes você teve, no ano 2000, a Agenda do Milênio, em 2015, a Agenda 2030, que são um conjunto de medidas aprovadas pelos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tentam ali categorizar quais são os principais desafios globais a serem enfrentados pelo mundo com base na cooperação internacional. Então, a Agenda 2030 ela vem em substituição à Agenda do Milênio, e depois, em 2030, provavelmente vai ter aí uma Agenda 2045, que nada mais é do que uma forma de categorizar as principais questões globais a serem resolvidas pelos países. Então, na Agenda 2030, você tem, por exemplo, você tem objetivos, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e cada um tem um número. Então, você tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, erradicação da pobreza. Objetivo 2, erradicação da fome. O objetivo 3 é melhorar o bem-estar e a saúde das populações, e assim por diante. O Estado brasileiro, né, como soberano, ele aderiu à Agenda 2030 no âmbito das Nações Unidas, assim como diversos outros estados nacionais, e nesse sentido ele estimula que as instituições dentro do Estado brasileiro desenvolvam ações com o objetivo aí de auxiliar o Brasil a alcançar, na medida do possível, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No caso, o Poder Judiciário, representado pelo STF, passou a tomar suas medidas. E no STF, que tem a sua própria atividade, a sua própria vocação, que é a jurisdição, entre as medidas relacionadas à adesão à Agenda 2030, foi a classificação dos temas dos processos que chegam ao tribunal de acordo com os objetivos da agenda. Então, se tem um processo que está discutindo questão relacionada à igualdade de gênero, por exemplo, relacionado à Lei Maria da Penha, ou relacionado a direitos da viúva, ou da questões relacionadas à separação, eles vão estar relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é o que fala de igualdade de gênero, e assim por diante. Isso é interessante porque o tribunal e pesquisadores externos, e essas informações são todas públicas, tem o portal Corte Aberta, podem conhecer, considerando os temas da Agenda 2030, qual é o teor das principais questões que chegam à Suprema Corte do país. Então, isso é interessante em termos de estratégia judicial, em termos de política judiciária, e conhecer mesmo quais são as questões no Brasil relacionadas a essas questões globais que são judicializadas. E no âmbito desse programa foi desenvolvida a ferramenta RAFA 2030, que analisa os textos dos recursos e dos processos originários e propõe uma classificação automática. Tá? Mesmo na RAFA 2030, essa classificação não é automática, independente de ação humana. É sempre e mesmo nesse caso, que nem é uma questão que vai interferir no resultado do julgamento, é uma questão acessória, é só uma categorização, é só uma forma de etiquetar eletronicamente os processos. Mesmo assim, a RAFA 2030 não decide o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. É preciso, ainda assim, uma ação humana ali para validar aquela classificação. Então, quem acompanha os processos em tramitação do Supremo Tribunal Federal hoje, se você pegar ali pelo menos os processos de controle concentrado de constitucionalidade, os processos que vão para a pauta do plenário, você vai ver que todos os processos relevantes, quando você abre o andamento, você tem ali a marcação de qual ou quais objetivos de desenvolvimento sustentável são relacionados ao tema discutido naquele processo. Tá? Então, essa foi a nossa segunda experiência com o desenvolvimento de uma ferramenta, e nesse caso, a RAFA 2030 ela já foi desenvolvida 100% por uma equipe interna do tribunal. Tá? Então, acho que o Vitor, que foi desenvolvido em parceria, começou a nos dar know-how. E depois a RAFA, desenvolvida também com sucesso e transparência, confirmou esse know-how. Então, a partir daí, a gente passou para um novo projeto.
E aí eu falei em transparência, mas aí só para deixar claro, quem tiver interesse também, se tiver alguém até mais da área de ciência de dados ou ciência da computação, a transparência da RAFA 2030 se estende 100% para o seu código. Então, o tribunal ele tem o hot site da Agenda 2030. Dentro do hot site da Agenda 2030, você tem a página da RAFA 2030. Lá consta toda a documentação da ferramenta, inclusive o código da ferramenta é um código aberto, é software livre, que é disponível para qualquer outro tribunal que quiser implementar a RAFA na catalogação do seu próprio acervo, pode usar livremente ali essa ferramenta. Tá? E, por fim, na atual gestão do tribunal, já na gestão da atual presidente, a ministra Rosa Weber, a gente identificou aí uma demanda, né, e uma capacidade de desenvolver uma nova ferramenta de inteligência artificial. A gestão da ministra se iniciou no ano passado, né? Foi bem nesse período aí de grandes transformações em que a inteligência artificial passou a ter mais holofotes, despertar mais preocupações, e a gente verificou até uma tendência em outros tribunais e instituições, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, de contar com uma área específica para pensar questões relacionadas à inteligência artificial. E pensar não apenas sobre o ponto de vista de desenvolvimento de ferramentas, não uma área meramente técnica, mas uma área estratégica e de governança. Porque, como temos visto cada vez mais, ferramentas de inteligência artificial, elas podem ter consequências muito grandes. E essas consequências, se forem ruins, quando a gente está falando de direitos fundamentais, constitucionais, né, de risco de vieses algorítmicos levarem a julgamentos injustos, são consequências que seriam muito sérias. Então, não dá para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial ser uma coisa meramente técnica, desconectada da alta administração do tribunal e do pensamento ético e regulatório de governança e estratégico dessa ferramenta. As ferramentas têm que ser auditáveis, elas têm que ser capazes de produzir resultados eficientes e não induzir, por exemplo, os jogadores a erro, não reproduzir vieses algorítmicos, sistêmicos, que estão presentes muitas vezes quando você usa dados enviesados no treinamento dessas ferramentas. Com isso, foi criado na gestão atual a Assessoria de Inteligência Artificial, vinculada à presidência do tribunal, que é a assessoria que eu atualmente coordeno lá no STF. O papel dessa assessoria é justamente esse: coordenar e conduzir os trabalhos de desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, pensar internamente como regular, como auditar e como assegurar que esse desenvolvimento vai se produzir em prol da missão do tribunal, que é prestar da melhor forma possível, humanamente possível ou artificialmente possível, a prestação jurisdicional. Né? A gente está lidando com direitos fundamentais, com direitos humanos. E a primeira realização dessa nova assessoria já foi a ferramenta artificial chamada Vitória. A Vitória, a gente já está se encaminhando aí para o encerramento. A Vitória foi desenvolvida pela equipe que eu coordeno e que é, até puxando o gancho de algo que a gente falou lá no comecinho, é uma equipe multidisciplinar. Né? Uma ferramenta de inteligência artificial, ela necessita de saberes diversos. Então, é uma equipe composta por juristas, advogados, estatísticos, cientistas da computação, engenheiros, matemáticos, para pensar aquilo de diversos ângulos. Você tem os aspectos técnicos, mas você não pode descuidar dos aspectos humanos e de governança, principalmente dos aspectos éticos. Então, essa equipe tem esse perfil e a gente desenvolveu recentemente a Vitória. O que faz a ferramenta Vitória?
Ao contrário do Vitor, que identifica nos processos que chegam no tribunal temas de repercussão geral que já existem, a Vitória ela faz varreduras no acervo processual, seja do tribunal inteiro, seja de uma determinada unidade, os processos que estão sob relatoria de determinado ministro, e identifica naqueles processos padrões. Identificando esses padrões, ela cria diferentes agrupamentos. Isso já levou a que, por exemplo, o tribunal agora ele está reconhecendo um tema de repercussão geral. Eu vou pedir desculpas porque eu não lembro qual é a matéria agora, mas é um tributário que ele foi. O fato desse processo ser repetitivo não passou pelo radar de qualquer ser humano e foi identificado pela Vitória. A Vitória agrupou esses processos, identificou e levou a uma decisão da presidência de propor um novo tema de repercussão geral sobre essa matéria. Tem outras aplicações para a Vitória, porque ela é uma ferramenta bastante versátil. E resolver questões relacionadas à prevenção de processos, identificando que processos são muito semelhantes. No Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais, existe um problema que muitas vezes a pessoa chama que o advogado tenta pescar um relator, entrando com diferentes habeas corpus, mudando um pouquinho, para tentar que caia num relator que tem uma visão mais favorável à tese dele. Né? A Vitória ela consegue identificar isso e evitar que essa prática aconteça. Então, ela é uma ferramenta bastante versátil. Ela foi lançada agora no mês de maio, já está em produção no tribunal, significa que ela já está sendo utilizada no tribunal para fazer esses agrupamentos, identificar, e já tem provocado aí um ganho, principalmente na Secretaria de Precedentes, que trabalha com processamento inicial de recursos, um ganho muito significativo em produtividade. Aí agora ela está sendo expandida para os gabinetes e ela vai poder passar a desenvolver suas novas funcionalidades. Uma outra tarefa que a Vitória realiza, por exemplo, eu trabalhei num determinado caso e eu quero ver se tem outros casos parecidos com aquele, eu mostro para a Vitória qual é o caso e ela faz uma varredura no acervo e identifica se há ou não outros casos que tratam da mesma matéria, e aí você já pode dar o devido encaminhamento em bloco e de forma mais padronizada ali, evitando inclusive, né, que muitas vezes acontece por erros, que a processos extremamente semelhantes sejam dadas eventualmente decisões díspares, porque receberão tratamentos diferentes, então é isso, a Vitória ela ajuda o tribunal a julgar mais rápido e ela ajuda o tribunal também a julgar de forma mais consistente, né? Contribuindo aí para a realização da segurança jurídica, que é um dos aspectos aí do devido processo legal. Eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Eu dei uma abreviada aqui para a gente poder focar nas ferramentas, né, para a gente fazer uma contextualização e, enfim, focar nas ferramentas desenvolvidas lá no STF. Eu quero agradecer novamente ao professor Leonardo pelo convite, agradecer a todos que estavam aí assistindo e me coloco à disposição aí para responder as eventuais perguntas que vocês tiverem. Pessoal, tá aberto o chat aí para perguntas. Se alguém quiser também pode levantar a mão aí no nosso sistema, né? E abrir o áudio, abrir o vídeo aí para formular alguma pergunta para o Rodrigo. Mas eu, Rodrigo, já queria te perguntar, aproveitar logo, em relação tanto à Rafa quanto à Vitória, as duas ferramentas trabalham fazendo a leitura das peças. Elas têm a inteligência, a parte de compreensão da escrita da peça, independente das peças estarem em PDF ou em outra editor de texto. Como é que funciona isso? Isso, Léo, tanto a Vitória quanto a Rafa e também o Vitor, eles fazem leituras de texto. Tá? É o que a gente chama
lá da ciência da computação, de processamento de linguagem natural. Isso, perfeito. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. A gente tem a tal da linguagem de máquina, que são as linguagens de programação, que são formas da gente escrever de modo que o computador entenda. Só que o processamento de linguagem natural é uma forma do computador entender a nossa gramática, a forma como a gente escreve. Por isso que é linguagem natural, é a linguagem natural humana. É o que, para ficar fácil de visualizar para quem conhece, é o que o ChatGPT faz. Mas ele não apenas entende, ele gera linguagem natural. Por isso que ele tem esse aspecto generativo, que se chama. Mas o que está por trás é a mesma coisa. São modelos que entendem a linguagem humana. Então, eles fazem, no caso, eles são otimizados para fazer leituras de peças judiciais, que são, no caso da Vitória, ela lê acórdão recorrido, ela lê petição inicial e ela lê recurso extraordinário. Ela identifica que peças são essas e dentro, pela semântica que está ali, ela identifica quais são as peças, ela identifica o tema que está sendo tratado, né? Esses modelos algorítmicos que a gente chama de processamento de linguagem natural, ou PLN, eles incorporam no seu código uma forma gramática humana mesmo, um léxico, né, que é um vocabulário que a gente usa, inclusive a capacidade de reconhecer quando uma palavra está escrita de forma errada. Acontece com uma enorme frequência que repercussão geral vem escrito errado. Mas a Vitória, e o próprio Vitor já fazia isso. Ele identifica que aqui não, essa palavra que está escrita aqui com um R a mais, né, é a mesma palavra, tem o mesmo sentido, né? Então, por isso que a gente diz que ela identifica o significado e aquilo que se quer dizer. Claro, tudo isso é baseado em ferramentas probabilísticas, que eu já falei, que é a forma da máquina quantificar a incerteza. E eu esqueci de falar que o Vitor, a acurácia dele está em 80%. Na Rafa, ela tem uma acurácia de mais de 90%, está em torno dos 95%. Essa métrica não se aplica à Vitória pela sua própria natureza, porque ela faz agrupamentos livres ali, ela não tem um referencial antes. Assim. Então, ela identifica similaridades. A gente colocou ali uma limitação entre 70% e 99% de similaridade. Ela faz agrupamentos e você vai sintonizando ali até ter os agrupamentos que são mais interessantes ou mais úteis para trabalhar. Né? Mas aí como ela faz isso? No caso do Vitor, você pega o PDF, ele retira o texto, a camada de texto daquele PDF, porque muitas vezes o que vem para a gente é um PDF que não é nativo digital, é um PDF que foi escaneado, às vezes é uma imagem. Então, tem todo um tratamento ali para você tirar o que não interessa, pegar só aquilo que é texto mesmo, e aquilo é vetorizado, é transformado em números mesmo, em vetores, tem equações matemáticas para isso, e é comparada a similaridade. Tá? É assim que funcionam esses modelos. Uma dúvida aqui, já que aí já mais pessoal até minha, existe alguma intenção de trazer a Rafa para o CNJ, para o nosso sistema? Eu pergunto isso porque nós temos dois grandes observatórios aqui dos direitos humanos, né? E o do meio ambiente, que estão muito relacionados com as ideias da Agenda 2030, e nós temos vários processos que orbitam em torno desses temas da Agenda 2030, né? E a Rafa, ela permite, não sei se ela tem essa funcionalidade já, se eu quiser buscar os processos do Supremo hoje relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, é possível eu fazer um levantamento desse no meu acervo, dentro do meu gabinete? Léo, é possível sim. É exatamente isso que a Rafa, empregada aí, faria. Teria que fazer apenas ajustes finos para adaptá-la à realidade, aos sistemas do tribunal, mas é algo perfeitamente viável. É algo que, havendo interesse do CNJ, acho que a gente teria todo o interesse, né, em exportar o uso da Rafa para outras instituições. A gente pode até
conversar depois sobre isso. Beleza, excelente. Beleza? E tem uma pergunta... Eu ia dizer, tem uma pergunta do Roberto aqui. Isso. As ferramentas, né, que foram desenvolvidas, o Vitor, a Vitória, a Rafa, passaram por alguma fase de treinamento? Tem algum cuidado na escolha dos arquivos de teste para evitar algum tipo de viés aí, de direcionamento, né? Isso é feito por amostragem ou são lidos todos os processos, os autos, as petições iniciais? Essa pergunta do Roberto, ela é muito boa, porque ela traz assim, os principais desafios relacionados a isso que eu falei, a gente coloca de forma prática no que a gente está fazendo lá, né? Essas ferramentas, elas passam por treinamento. A própria natureza dessa tecnologia, que é o chamado machine learning, ou aprendizado de máquina, exige que o algoritmo seja treinado para gerar um modelo. Tá? É assim que funciona. Porque o algoritmo, a gente pode pensar como uma criança que está aprendendo a andar, ou está aprendendo a tocar piano. Você tem lá, dentro de você, não só o hardware, os músculos, como os recursos mentais para você usar os seus músculos para aprender a andar ou para aprender a tocar piano. Mas se você nunca andou antes, como uma criancinha que está aprendendo, ela não vai saber andar de primeira. Então, ela vai passar por um treinamento. Esse treinamento é tentar levantar, levantou errado, caiu, aprendeu a dar um passo, vai aprendendo qual é a melhor forma e vai ajustando. Até que ela tenha um modelo mental, passa a andar de forma sem precisar mais pensar em como é que coloca um passo na frente do outro. Essa metáfora é mais ou menos a mesma coisa. O algoritmo, ele é treinado em dados e ele é por tentativa e erro, muitas vezes, até aprender o que se encaixa ou não num determinado padrão, e ele gera aquele modelo matemático que a gente chama, que é o que vai ser empregado na análise dos dados. Por isso que a gente tem um conjunto de dados que é chamado dados de treinamento, e depois o conjunto de dados, né, que a gente vai usar em produção, que no caso é o acervo do tribunal, que vai passar pelo filtro do algoritmo. Então, assim, e tem sempre que haver um cuidado na escolha do que a gente vai chamar o dataset ou banco de treinamento. Ele é feito por amostragem, e não é exatamente amostragem, mas ele recebe um tratamento que é justamente para evitar esses vieses. Então, e porque não adianta você, por exemplo, pegar todos os processos do tribunal para fazer um treinamento, porque você vai acabar dando relevância excessiva a processos que são irrelevantes, porque, na verdade, são aqueles processos que se reproduzem muito, mas são decisões idênticas e padronizadas, e que isso pode acabar distorcendo o próprio modelo. Então, você tem que fazer uma curadoria dos dados para ensinar para ele o que são as decisões relevantes, quais são os grandes precedentes, decisões de qualidade, decisões do plenário, ter um equilíbrio entre decisões dos diferentes relatores, para não puxar a sardinha para nenhum lado, né, para aquele dado, para aquele modelo ser representativo, principalmente quando a gente está falando de precedentes, dos precedentes do tribunal como um todo. Né? Então, esse tipo de cuidado e precisa ser feito, sempre, sim, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Roberto. Excelente. E acho que o Roberto já respondeu aí, que atendeu, sim. A questão da Vitória, uma última pergunta, ela hoje está funcionando, está em produção, mas ainda não está nos gabinetes, ou já foi colocada nos gabinetes também? Não, a Vitória ela foi colocada em produção agora em maio, na Secretaria de Precedentes, que trabalha com o processamento inicial de recursos extraordinários e agravos em recurso extraordinário. Tá. Mas a ideia é que ela vá para todos os gabinetes. Ela vai agora para os gabinetes. Para otimizar mesmo essa coisa da produção. Eu trabalhar o meu acervo, e aí ela vai conseguir cruzar, por exemplo, já propondo para o assessor ou para o próprio ministro, esse tipo de matéria aqui, no seu gabinete, as decisões são assim, ou ela vai buscar
o entendimento, né, daquela matéria em relação a todo o Supremo. Ela tem como eu direcionar e dizer assim, em relação a esse tema X, as decisões que eu ministro, né, eu, gabinete, né, nós aqui já proferimos para evitar essas, inclusive, incongruências, né, de sair uma decisão contrária, porque às vezes o ministro está decidindo de um outro e ela traz o posicionamento justamente daquele que é divergente, né? Então, isso é uma questão relevantíssima na hora de você vai fazer o design de uma ferramenta dessa, né? E é uma questão que apareceu. No caso da Vitória, ela não é uma questão tão premente, porque a Vitória ela vai fazer agrupamentos padronizados. E como ela tem uma margem ali, ela pode acabar identificando, seja dentro do gabinete. Se eu pego um acervo dentro do gabinete, ela vai tender a fazer uma indicação já relacionada a como as coisas funcionam naquele gabinete. Perfeito. Eu pego na SPR, por exemplo, o acervo global, ela vai pegar global. Mas isso é por causa da finalidade da ferramenta. Se for uma ferramenta já voltada a, por exemplo, sugerir modelo de decisão, aí essa questão se torna mais grave. E aí tem um outro aspecto também. Se você vai fazer uma ferramenta baseada no modelo de cada relator, você vai ter que treinar um dataset para cada um. Uhum. E é muito complicado. E talvez, fazendo assim, você tende a reforçar os vieses de cada um ali, né? A gente tem planos de incluir na Vitória novas ferramentas, novas funcionalidades, mas a gente atento para isso. A gente vai tender a fazer um treinamento único para todo o tribunal, porque a gente pensa que isso é uma forma de reduzir vieses. Certo, perfeito. Então, hoje ela está sendo pensada, então, com base na jurisprudência e nos precedentes gerais do tribunal. Isso, exatamente. Trabalhando com o STF, não com cada um dos ministros, para evitar justamente esse tipo de viés de direcionamento. Porque quer ver um exemplo? Imagina, uma das nossas, não tranquilidades, mas está no nosso plano estender o uso da Vitória para a classificação de habeas corpus, o que ainda não acontece. Mas imagina que você tem um relator que em determinada matéria sempre concede habeas corpus, outro relator sempre nega habeas corpus. Se eu for fazer individualizado, eu vou estar gerando uma confirmação enorme de vieses. Uhum. Às vezes é mais interessante você, como dado e como informação, que o relator vai poder continuar julgando como ele quer. Sim. Mas ele vai ter uma informação ali de que esse tipo de habeas corpus com essa matéria tem 65% de chance de ser provido, ou não. É um dado mais interessante e mais se repetir do que simplesmente a repetição daquele dado que ele já sabe. Que ele já conhece, que ele já tem o seu entendimento, né? Até ele identificar se o entendimento dele está na linha dos demais ou não, né? Exatamente. Se ele está sendo vencido naquilo ali, se ele tem que reforçar a argumentação para tentar convencer os outros que não estão convencidos ainda. Porque a ideia da ferramenta é fornecer subsídios para o magistrado julgar melhor, com mais informações. Perfeito. Excelente, cara. Acho que, assim, cumprimos com o objetivo, passamos até um pouquinho do tempo, mas a turma, nós chegamos a ter aí quase 50 pessoas online acompanhando, agora reduziu um pouco, porque o pessoal já começou a sair para suas salas, para suas aulas, mas agradeço demais a participação, Rodrigo, e vamos abrir um canal mais próximo aí com a turma do CNJ, que eu, particularmente, né, no que eu atuo aqui dentro do CNJ, acho que tanto a Rafa quanto a Vitória podem nos ajudar muito aqui, né? Então, são soluções que, como elas têm essa possibilidade de adaptação aí, né, para cada um dos modelos de processo eletrônico hoje implantados nos tribunais, a Rafa, acho que aqui no CNJ nós temos muita coisa relacionada com a Agenda 2030, então, a indicação dos nossos processos, né, relacionados com os ODS seria bem interessante. E, claro, uma solução como a Vitória para ajudar na leitura da peça e te indicar para onde que
tá caminhando o entendimento, a jurisprudência e te ajudar a construir de forma mais rápida, né, a melhor solução, é sempre bem-vinda, né? Então, excelente a live aí, o pessoal já começou a elogiar aqui no nosso chat, e te agradeço muito a pronta disponibilidade e resposta na hora que eu convidei já para vir aqui conversar com os nossos alunos, que vão se deparar com isso, né, com esse novo mundo do direito, com isso que a gente estava conversando aqui no começo, essa necessidade de não ter medo do diferente, não ter medo desses desafios que a tecnologia nos traz, conseguir separar, e acho que colocaste muito bem, né, esse pessoal aí que vem com esse discurso, né, meio desesperador aí, que muitas pessoas olham e, meu Deus, vai acabar o emprego, vai acabar o trabalho, não é por aí, né? E acho que alguém que está atuando na área de inteligência artificial, mexendo com esses modelos no dia a dia, olhar para a turma e dizer assim, pessoal, não se desespere, o ChatGPT não vai fazer o trabalho de vocês, ele vai colaborar com vocês, né? Exatamente. Então, inclusive, teve uma preocupação recente que passou aqui pelo CNJ, acho que chegou aí no Supremo também, com a área de vocês, acho que o próprio relator conversou com vocês, o conselheiro João Paulo Choquera, aqui do CNJ, que um advogado peticionou para que o ChatGPT não pudesse ser utilizado, né, dentro do Poder Judiciário, pela magistratura. Muitas vezes, assim, esse processo ainda não foi nem julgado, mas pelo tipo de questionamento ali, me parecia que era um medo até do que o pessoal pode fazer com a ferramenta, né? E o que a ferramenta tem condições de fazer. Né? É o medo do novo, né? É o medo do desconhecido. A gente puxar isso há alguns anos, aí vai denunciar até a nossa cidade, Léo. Quando surgiu o Google, em que era o medo das faculdades, dos alunos usarem o Google para fazer trabalho. Exato. Hoje em dia o mundo se adaptou a isso, e os padrões mudaram, e isso é tudo incorporado como parte das pesquisas e tudo. Então, a mensagem final que eu tenho para os alunos é justamente essa. Não tenham medo do novo. A única certeza é que o mundo profissional que vocês vão encontrar vai ser bem diferente do mundo atual. Tá? E isso acontece para todas as gerações. Estejam abertos ao novo e a aprender e a saber que você tem que diversificar suas habilidades. Eu acho que é isso que o mundo exige cada vez mais. Assim, tá? Eu agradeço a todos aí pela oportunidade. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês, seja aqueles que na sua vida profissional vão militar na advocacia, vão para a magistratura, Ministério Público, Sistema de Segurança Pública, os servidores em geral. É isso. O mundo que vocês vão encontrar vai ser diferente, as mudanças vão acontecer e estejam abertos para absorver e saber usar as transformações a seu favor. Né? É isso. Cada vez mais aquilo que a gente aprende, né, na faculdade é o pontapé inicial, né? Mas não o que eu aprendi na faculdade de Direito, que o Rodrigo aprendeu na faculdade dele e tal, claro que nos serve de base para um monte de tomadas de decisão, mas para além do que a gente aprendeu, né, na sala de aula lá na época da faculdade, um monte de outros aprendizados vêm sendo incorporados e a gente tem que estar sempre se reinventando aí, né, para se recolocar e estar conseguindo enfrentar os novos desafios que nos são colocados. Rodrigo, agradeço demais aí a conversa, e assim, vamos trocar mais figurinhas. E pessoal do Direito Digital que tem aula comigo ainda, vamos fazer 5 minutinhos de intervalo e aí nos encontramos na nossa sala de aula virtual lá para darmos seguimento aí à nossa aula de hoje. Tá bom? Um abraço, Rodrigo. Valeu, pessoal. Valeu aí, Gabriel, da coordenação, Moisés, obrigado aí pelo apoio também na live de hoje. Acho que podemos parar a gravação. Ok, professor, vou parar a gravação. Valeu, obrigado. Tudo bem, Elvan? Como é que tá? Já concluiu, né, Elvan? O mestrado? Oi. Já concluiu.